Tá frio hoje, hein? É, né? Mas é muito bom. Eu adoro sentir esses extremos, calor extremo, frio extremo, desde que a gente consiga aguentar. Mas já aproveito aqui também para fazer uma reflexão. E talvez nem digo tanto reflexão, mas como uma questão que já está claro na minha vida, que é sobre as escolhas da vida. Eu vejo assim as pessoas me dando feedback e principalmente me questionando, né, por que a minha transformação de uma vida urbana, profissional, para uma vida de campo, vamos chamar assim. E eu tenho dois significados importantes para falar sobre isso. Um deles é sobre a minha vida, né, do que é viver, do que é ter liberdade e do que eu vejo de perspectiva para o nosso futuro. E outra, do legado que a gente deixa, né? Em geral, o legado que eu considero mais importante é os filhos, e é o que a gente pode eternizar nossa vida, independente do que se acredita, mas é os filhos que vão levar um pouco da nossa história. E por outro lado também, o que você quer desenvolver os filhos. Eu vejo muitos pais escolhendo melhores colégios, fazendo os filhos construir capital, empreender, etc. E eu vejo muito mais a questão do que meus filhos devem ser felizes. E dentro da felicidade, ela está muitas vezes em conquistar coisas. E nessas conquistas, a melhor coisa é lidar com o fracasso, é lidar com os anseios, é querer lutar pelo que se quer. E nós vivemos cada vez mais num mundo onde que o conhecimento ele é importante, mas ele não é o mais importante, sim o que tu faz com ele. E muitas vezes o conhecimento pode ser dos outros. Se você for um bom líder, você usa o conhecimento de todo mundo, né? Recompensa as pessoas por esse conhecimento e conquista o que você quer. Está aí o exemplo de um líder, seja ele um general, seja ele um governante, seja ele um líder de empresa, seja ele um amigo. Então eu procuro trabalhar as crianças muito nesse contexto, né? E o fato de eu ter elas aqui no campo permite justamente isso. Nós temos a natureza, o animal, que ele é indócil. Você não tem como controlar ele. Então você tem que ser muito mais proativo, você tem que ter uma atitude na hora. Então isso eu gosto de trabalhar com as crianças. Por exemplo, as ovelhas, eu digo, se você não correr na hora, não tiver atitude na hora, as ovelhas vão se espalhar e você passa o dia todo correndo atrás. E não tem exemplo melhor para as crianças sobre isso. E isso se leva para a vida, para os amigos, isso se leva para as empresas, isso leva para o governo, né? O imediatismo da ação que tu tem que ter. E a experiência dos teus erros faz com que tu possa ter acertos no futuro. Então eu gosto muito desse ponto, né? Dessa questão de educar as crianças, né? E por outro lado, de elas ser livre, elas poder buscar, criar as coisas do ritmo dela, né? E eu acho que muito mais do que o ambiente urbano, o ambiente de campo permite essa liberdade, né? Bom, o outro lado é a mim, né? Eu vejo o seguinte, que tu já pensou se essa vida é única? Se essa vida nós tivéssemos que viver ela e não existe nada depois disso? Qual é o significado dela? Né? Quanto é importante você viver ela bem? Então eu acho muito interessante isso,
por mais fé que você tenha, é quanto você possa viver ela bem, em paz contigo mesmo. Quanto não importa o que os outros pensam, o que os outros desejam, e sim o quanto você, olhando para si mesmo, busca. E às vezes eu vejo que as pessoas querem, né, ter uma automotivação e basta você se aceitar, basta você se curtir. Então eu acho que é essa questão que eu me mudei quando eu descobri justamente isso, que todas as pessoas que conquistaram o topo estavam buscando, na verdade, a base. Eu gosto de resumir um contexto que eu sempre disse nos meus cursos, que é o seguinte: a maioria das pessoas, ela olha uma montanha e faz todo o planejamento, faz tudo, né, se prepara para subir no topo. Quando apesar de todas as dificuldades e consegue chegar no topo, que não é fácil, e tem um momento de alegria, de êxtase, de ter conquistado, de ver toda a beleza que está lá, mas ele não consegue ficar lá. Porque no topo é frio, é árido, não tem alimento, provavelmente não tem água. Então a vida não é no topo, a vida é no vale, na base. E a maioria das pessoas precisam ir no topo para descobrir isso, e outras vão no topo e não descobriram isso e acham que esse não é o topo suficiente e vão descer e vão buscar um novo topo, um novo topo, um novo topo. Feliz de quem, como eu, cheguei num dos topos e disse, pô, não é isso que eu quero. A felicidade está lá na base. Lá tem água, lá tem comida, lá a terra é fértil. Lá eu tenho amigos, eu tenho um grupo de pessoas que vivem em comunidade e a gente pode se ajudar, se proteger. Então eu acho muito interessante essa história para pensar o que é da nossa vida. É óbvio que a gente tem que buscar o conforto, é óbvio que a gente tem que buscar desafios. Muitas vezes na vida eu refleti como é que uma pessoa, apesar de ela viver numa enchente, outro ano ela continua na enchente e outro ano também, né? Ou vive num morro e deslizou o vizinho, morreu o outro e coisa, e ele continua ali. Então às vezes a gente tem que sair desse vale, desse lugar. E talvez tenha que subir em várias montanhas para descobrir que não é ali o topo. Então uma das razões que eu vim para cá é justamente isso. Eu tenho uma liberdade aqui, eu vivo de uma forma simples, eu corro atrás dos bichos, eu exploro a natureza, eu aprecio a natureza, eu curto com meus filhos, eu curto com meus amigos e hóspedes que vêm aqui. E a vida está sendo vivida de forma intensa, né? Tem gente que vai viver a vida explorando, mas chega um dia que o corpo não aguenta fazer essa exploração, então tu tem que se aquietar. Então o meu resumo aí de hoje é justamente essa questão, né? É a gente aprender com nossas histórias, aprender com os outros e viver num ambiente onde que te faz feliz. Talvez seja num ambiente urbano, num condomínio, num edifício, numa casa. Só que eu preciso esse lugar, esse espaço. Eu tenho todas essas montanhas aqui para ser apreciada e curtida. E é isso aí. Qualquer questionamento me manda, pode ser inbox. Eu respondo inbox e depois isso me ajuda a fazer mais uma reflexão. Vivemos assim, aproveitando ao máximo cada dia.